Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Indie Power. E antes de eu começar, já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. E lembrando, agora nós também estamos em diversas plataformas de podcast, porque se você não sabe, a Indie Power também tem um podcast, a gente até publica ele aqui no canal, mas agora também estamos em algumas plataformas de distribuição de podcast, como o Spotify, o Breaker, o Google Podcasts, tem também a rádio, alguma coisa que eu não lembro o nome. Eu lembro que são 5 plataformas diferentes. Eu vou deixar o link do nosso último podcast aí na descrição, além de outros links também. E você acessa e acessando a página do nosso site, onde tem o podcast para você escutar sem precisar abrir um vídeo aqui no YouTube, lá também terá os links para você encontrar a gente nessas plataformas. Ou então você pode entrar, por exemplo, aí no Spotify, quase todo mundo tem o Spotify, e você digita Indie Power Jefferson Dias. Porque se for só Indie Power não costumo encontrar. Não sei se atualmente já dá para encontrar. Mas com os meus testes foi necessário escrever pelo menos Indie Power Jefferson. Aí já dava para encontrar. Mas enfim, no vídeo de hoje, como você já viu aí, nós vamos criar uma paleta de cores personalizadas aqui no Krita. Porque acontece o seguinte, muitas vezes a gente tem que trabalhar com uma paleta de cores mais limitadas. Ou seja, a gente não pode ter toda essa disponibilidade de cores que nós temos aqui no padrão do Krita. Principalmente quando se quer fazer um jogo no estilo retrô. Porque os jogos antigos, ali do Super Nintendo, principalmente da era 8 bits, o Nintendinho e o Master System, eles tinham uma limitação muito grande em relação tanto na resolução do game, do tamanho na altura e largura, tamanho dos sprites, quantidade de cores nos sprites e principalmente quantidade de cores que o videogame conseguia reproduzir. Então, ao invés de ter toda essa infinidade de cores aqui que nós temos e podemos controlar, podemos, por exemplo, pegar o azul e fazer uma variedade gigantesca do azul. Ou seja, temos uma infinidade de cores aqui dentro desse triângulo aqui somente para esse azul. E temos aqui todo o disco cromático com centenas, milhares de cores à nossa disposição. Já os videogames antigos não tinham e eram bem limitados. E uma das coisas que faz com que um jogo se pareça mais com Nintendo 8 bits ou com Master System é justamente a limitação e também as cores utilizadas durante o jogo. E como que você faz para criar uma paleta personalizada já com as cores para você escolher? É bem simples. Eu vou fechar aqui o meu merchan do curso. Merchans são importantes, às vezes o pessoal reclama da gente fazer merchan, só que sem fazer o merchan não tem como o canal se sustentar. Então a gente já traz o conteúdo aqui de graça e a gente tem que fazer no mínimo um merchanzinho para poder fazer a coisa ficar sustentável, né? Quando algo não é sustentável, ele não dura muito tempo. E o nosso canal já está há bastante tempo e pretendo ficar, mas para isso ele precisa ser sustentável, senão não tem jeito, todo mundo sabe disso. Eu fiz aqui o seguinte, fui lá no Google, digitei paleta de cores do Nintendinho, do Nintendo 8 bits. Se você quiser uma paleta mais próxima do Master System, você digita a paleta de cores do Master System. Então, pesquisando pela paleta do Nintendo 8 bits, eu encontrei essa paleta aqui. Todas vão ter as mesmas cores, porque são somente essas cores que o Nintendinho consegue reproduzir. Então, todos os jogos que você jogou com o Nintendinho, todas as cores que você viu ali
estão aqui dentro. Então ele não consegue executar outras cores que não sejam estas. Beleza, primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a paleta de cores. Então peguei, tá aqui. Agora eu vou utilizar um recurso do Krita, que é o recurso de paletas de cores. Eu faço o seguinte, venho em configurações, depois áreas acopláveis, aqui tem várias opções diferentes, várias coisas que eu posso colocar aqui nas configurações. E eu vou vir nessa opção aqui, ó, paleta. Nessa opção paleta, você clica. Geralmente ele vai abrir essa paleta, eu vou até tirar ela daqui, ele vai abrir aqui de fora. Aí o que eu costumo fazer? Eu tenho esse painel aqui, onde eu tenho cores, opções de ferramenta, essa configuração de grades, e eu jogo ela aqui para dentro. Aí ele vai criar aqui uma aba para a configuração das paletas. Nas paletas eu tenho várias opções que eu posso clicar aqui e escolher a paleta. Então eu tenho aqui essa paleta que tem várias cores, inclusive. Tenho essa de gradiente, esse marquis aqui. O gradiente está aqui. Tem o padrão, tem esse pixel art 16, ele às vezes aparece dessa forma porque ele coloca todas as cores no tamanho grande, ó. Aí você tem que ir descendo aqui. Tem esse pixel art 32 que eu costumo utilizar bastante. Esse PS que é o do Photoshop, esse CMYK, padrão CMYK, dentre outros que nós temos aqui para web e por aí vai. Só que como a gente quer utilizar as cores do Nintendo 8-bits, se eu pegar, por exemplo, esse pixel art 32, as cores não vão coincidir. Pode ser com uma ou outra conhecida, mas no geral não são as mesmas cores. Por mais que eu tenha um verde claro, aqui também tem um verde claro, não vai ser necessariamente o mesmo verde claro. Então eu preciso criar uma paleta nova com novas configurações. E como que eu faço isso? Clicando aqui mesmo nessa opção, eu digito aqui um nome, eu até coloquei aqui, ó, NES, e clico em salvar. Será que ele já criou aqui para mim um NES? Já. Então ele criou aqui um NES e não tem cor nenhuma. Agora eu preciso começar a inserir as cores. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de pincel, aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, seguro o Ctrl, dou um clique aqui, ele vai selecionar essa cor. Selecionei essa cor, eu venho aqui nesse mais, aí tem aqui pré-definição, grupo, não preciso mexer nisso, a ID, que seria o nome, a cor que ele vai colocar, aqui eu mexo se eu quiser, eu poderia colocar aqui tipo o nome cinza 1, cinza 2 e por aí vai, mas eu vou deixar sem nome mesmo, então ok. Deixa eu ver aqui, será se ele não jogou aqui pro... Na verdade ele jogou, é porque às vezes a gente tem que sair e voltar, aí tá aqui a minha cor. Beleza, agora eu vou pegar o preto e eu vou riscar aqui, fazer uma cruzinha aqui só para indicar que eu já selecionei essa cor, porque senão vira uma bagunça. Depois eu pego esse mais claro, coloco aqui, ok. Tá aqui. Vou pegar o preto, vou marcar, indicar que eu já selecionei. Peguei esse mais claro, mais, ok. Risco aqui novamente. Seleciono esse outro, mais, ok. Pego o preto, marco aqui. O azul, e assim eu vou fazendo sucessivamente até marcar todas as cores. Seleciono a cor, clica ali, depois vem, faço um X indicando que aquela cor já foi selecionada. Depois seleciono outra cor e vou fazendo o mesmo procedimento. Seleciona outra, mais, ok. E passa assim para a próxima coluna. Seleciona outra cor, mais, ok.
Ou seja, procedimento bem simples. Deixa eu ver ali, tá. Agora outra cor, um roxo claro, um lilás, sei lá. Roxo. Eu recomendo você fazer esse X porque uma vez eu fui montar uma paleta de cores, baseado também no Nintendinho. Foi no outro computador. Mas como eu não fui riscando as cores que eu já tinha utilizado, ia chegando em certo ponto que eu me perdia em qual foi a última cor que eu fiz. Então, por experiência própria, eu recomendo você fazer isso. Para selecionar a cor é só você segurar Ctrl mesmo. Então é bem rápido, não vai gastar muito tempo. Mas tem que prestar atenção também, porque para você não duplicar a cor ou esquecer alguma. Deixa eu ver aqui, parece que essa cor não apareceu, que essa aqui foi 2 vezes, então vou excluir ela. Beleza. Então vou marcar ela aqui e selecionar essa mais clara. Por isso que tem que prestar atenção para não ir cor repetida e também não correr o risco de faltar alguma cor. Até que o Nintendinho ele tem bastante cores. Só que se você for observar, sempre tem uma quantidade bem pequena de cores sendo exibido na tela. Porque por mais que a gente tenha essa quantidade de cor, eu não sei, eu não contei quantas cores tem aqui. Por mais que a gente tenha essa paleta que é uma paleta até com tamanho razoável, dá para fazer bastante coisa. O Nintendinho ele tinha uma limitação muito grande na quantidade de cores que ele poderia exibir ao mesmo tempo. Então, por mais que ele tinha essa quantidade de cor, ele nunca iria exibir todas elas simultaneamente. Então, você não encontra uma tela de jogo que tenha todas essas cores, porque ele tinha a possibilidade de usar essas cores, o que não quer dizer que ele podia usar todas elas ao mesmo tempo. Sem contar que os sprites também tinham uma limitação de cor. Então, por mais que você tivesse essas quantidades de cores, você podia utilizar no máximo 4 cores por sprite, sendo que a transparência era também uma cor. Então, se você tinha um sprite de personagem e esse personagem em certos pontos tivesse transparência, que é o comum, né, para você não ter um personagem quadradão, você tinha que utilizar somente 3 cores, porque a transparência contava como uma cor. Então tinha muitas limitações, além da paleta de cores limitada. Então você tinha uma quantidade de cores, não podia utilizar todas. E os sprites também tinham que ser bem simplificados em termos de cores também. E tem as limitações no tamanho dos sprites, né? Os sprites não poderiam ser muito grandes. Tanto que alguns desenvolvedores acabavam fazendo, por exemplo, um personagem com múltiplos sprites. Então, às vezes você via um personagem e achava que era um sprite só, mas na verdade tinha 4 sprites ali. E não apenas um. Às vezes era um do lado do outro, por exemplo, 4 como se fosse aqui um quadradinho. E em alguns casos eram sobrepostos. Então se eu poderia utilizar somente 4 cores por sprite, eu faria uma sobreposição onde cada sprite teria cores diferentes. Agora é esse daqui. Então esses eram alguns recursos que eram utilizados
para burlar essas limitações em relação às cores que o Nintendinho tinha. E caso você vá fazer um jogo, atualmente você não precisa fazer todas essas limitações. Mas é interessante você simular algumas delas. Por exemplo, você não precisa fazer um sprite composto, ou um personagem composto por 4 sprites. Você pode fazer em apenas um, porque os dispositivos de hoje conseguem executar esse tipo de trabalho. Mas caso você quer simular um jogo de Nintendo 8 bits, aí o ideal é você trabalhar pelo menos com a mesma paleta de cores. Porque aí você consegue ter aquela estética daquele videogame. Então aqui está quase finalizando, é um trabalho que demora bastante. Na verdade, médio, né? Não é tanto assim também não. Agora esse mais claro. Às vezes eu me perco aqui. Ele tem essa quantidade grande aqui de cores pretas, mas você não precisa selecionar todas, né? Não faz nem sentido. O cinza é bom a gente fazer essa variação. Cinza é uma cor que a gente acaba utilizando muito em várias situações. Aqui o preto vai ser tudo mesmo, acredito eu. Então a gente faz somente um. Então beleza, aí está a nossa paleta de cores do Nintendo 8 bits. Então agora quando eu for fazer uma pixel art, utilizando onde eu quero trabalhar um estilo próximo do Nintendo 8 bits, eu não preciso ficar selecionando as cores numa imagem. É só eu selecionar aqui a minha paleta. Agora eu tenho várias paletas, né? E uma delas vai ser a paleta do NES. Do Nintendinho, aí eu venho aqui, seleciono. Vou até abrir meu pincel de pixel art aqui. E aí eu faço o meu trabalho utilizando o que eu tenho aqui. Só uns rabisquinhos básicos. Aí fica bem mais fácil porque eu já vou ter elas meio que no padrão aqui do meu Krita. Não preciso ficar selecionando novamente, buscando, porque eu já vou ter essas cores aqui disponíveis para mim. Então fica bem mais prático de se trabalhar quando você tem a paleta de cor que você quer, do dispositivo que você quer já dentro do software. Então é assim que você cria as paletas. Aí suponha que você queira fazer um jogo que o estilo vai ser mais puxado ali para o Master System. Aí você pode criar outra paleta, vem aqui, coloca o nome, salva, e aí você vai criando as suas paletas de cores personalizadas para você já ter as cores que você quer. Bom, então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá uma olhada aí na descrição para você conhecer aí outros conteúdos que nós temos à sua disposição. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e também não se esqueça de assistir outros vídeos tutoriais também e ativar a notificação, esse sininho que tem aí, para você receber as atualizações dos próximos vídeos. É isso aí e até mais!